Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Neste último domingo do ano, 28 de dezembro de 2025, eu quero pegar as duas passagens que temos lido, a passagem do Antigo Testamento, Isaías capítulo 63 e Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 7. E aqui nós podemos falar da vinda do Filho para redimir e o seu retorno para julgar. Em Gálatas 4, 4 a 7, o apóstolo Paulo escreve sobre a vinda do Filho em humildade, para a redenção. Capítulo 4, versículos 4 a 7 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E lá em Isaías 63, o que nós encontramos é a vinda em glória para juízo. Isaías 63, 2 a 4. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como a daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. O dia da vingança. Então aqui, essas duas passagens falam de duas situações. A primeira, a vinda do Senhor Jesus em humildade para a salvação. E esse tempo, na primeira vinda do Messias até o seu retorno, é o tempo que se chama na teologia tempo da graça, tempo do Evangelho, Evangelho da vossa salvação, que vai fechar. Essa porta de salvação se fecha em um determinado momento e o Senhor Jesus volta, mas já não volta como Salvador, já não volta como advogado que roga por nós agora e na hora da nossa morte, mas ele volta como juiz, com grande ira, diz a Bíblia. Na plenitude do tempo, o apóstolo nos diz aí em Gálatas, Deus enviou o seu Filho, Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir. E o dia da vingança é o que Isaías nos mostra lá no capítulo 63, no versículo 4. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Dia da vingança no coração de Deus. Tudo isto é completamente apocalíptico. Isaías 63, 4. E está intimamente ligado com Atos 17, 31, onde o apóstolo Paulo também, na sua mensagem em Atenas, ele afirma: porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, isto
e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, né? Esse dia da vingança é o dia de justiça, da justiça de Deus. Ambas as ocasiões, tanto a vinda do Senhor Jesus em humildade, né, como o dia da vingança, ambas as ocasiões estão debaixo da soberania, o controle absoluto de Deus, né? O Filho, como eu afirmei, o Filho foi enviado em humildade para remir, né? Para redimir. E essa palavra, esse verbo remir ou redimir, indica comprar. Comprar algo que já tinha um destino fixo. E o melhor que podemos fazer é imaginar uma faixa transportadora, está transportando uma esteira, né? Está transportando objetos, coisas, ok. Em vez de objetos, imaginemos uma esteira transportando a humanidade. E aí o Senhor Jesus vem e dessa esteira que está indo ao fogo eterno, todos estão destinados a isso, dessa esteira ele tira alguns. Literalmente é o que a palavra nos ensina. Literalmente. Remir é isso. Só que ele não simplesmente veio e retirou alguns. Ele comprou com seu sangue. A palavra de Deus nos diz claramente o castigo que nós merecíamos, né? Nós estávamos nessa esteira indo para a perdição. O castigo que nós merecíamos foi colocado sobre ele. Então, a nossa salvação não é de graça. A nossa salvação é pela graça. É diferente. Não é de graça. Não é que não custou nada. Custou muitíssimo, né? Não foi com ouro ou prata, como diz Pedro, que nos comprou, mas nos comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados com sangue, nós fomos remidos. E em Isaías 63:1, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Poderoso para salvar. Em Isaías 53, versículos 4 a 6, nós encontramos o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre Ele. Mateus, o evangelista, no capítulo 20, versículo 28, escreve o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus veio para dar a sua vida. Nós podemos afirmar, ele é o único homem que tinha a certeza, a convicção da sua missão. Nós ouvimos muito isso. Porque a minha missão aqui na Terra. E quem te deu essa missão aqui na Terra? Qual é a tua missão? É Deus que te falou? A tua missão é... Mas muitas pessoas adoram utilizar essa expressão. E quando alguém morre, porque ele já terminou a sua missão. E qual era a missão do que faleceu? Às vezes uma pessoa que faleceu não valia nada. Mas eu sempre afirmo, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, pode ser até a dona da Casa da Luz Vermelha, quando morre, vira santa, é uma santa pessoa. Essa coisa da mentalidade do povo. O único que teve uma missão, é o Senhor Jesus. Ele veio com essa missão de dar a sua vida. Dar a sua vida. Tanto que o João, o Batista, o batizante, ele olha para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho voltará em glória para julgar. Nós lemos lá em Isaías, capítulo 63, versículos 1 a 6. E em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa passagem de Apocalipse 19, 11 a 16, reflete Isaías 63. E para os que não acreditam, rejeitam que o Senhor Jesus virá para reinar, observem o que diz aí no versículo 15, na metade do versículo: ele a regerá com vara de ferro. Regerá com vara de ferro a quem? As nações. Então esse pensamento de que um dia nós estamos esperando a vida do Senhor, e quando Ele vier, aí acabou tudo, e então será um novo céu e uma nova terra. Não. O reino do Messias tem que se cumprir. Há muita rejeição a esse conceito de que, não, os 1000 anos que fala lá em Apocalipse e tal, isso é uma figura de linguagem. Isso representa todos esses séculos que o cristianismo, esses séculos, estamos no século 21. O que houve foi guerra após guerra, derramamento de sangue, perseguição aos verdadeiros cristãos. Isso é reino do Messias? Não.
Quando o Senhor Jesus voltar, quando ele derramar toda a sua ira nesses 7 anos, né, da grande tribulação, como fala em Apocalipse, e finalmente ele aparecer, e ele derrotar os seus inimigos, e as nações que são contrárias, né, serem confrontadas com ele, e aí em Isaías 63 e em Apocalipse 19, ele as pisará na sua ira. Isso é literal. Isso é literal. E ele as regerá. Mas espera aí, se ele pisou essas nações? Não, ele pisou os exércitos dessas nações. E essas nações que mandaram seus representantes, seus exércitos, eles vão ser regidos com vara de ferro. É o que diz, não vara de injustiça. Não, ele não vai cometer injustiça nenhuma, mas ele vai reger as nações do mundo inteiro com vara de ferro. Nós fazemos um gesto com a mão, apertando a mão, ele vai reger as nações aqui, ó. Nós fazemos isso. Não vai ter moleza, como se fala, durante esse reino. E durante esse reinado do Senhor Jesus, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dor. A palavra diz claramente, Isaías também, né, mostra como será esse reino do Senhor. Ninguém, nem a natureza fará dano. As crianças de colo brincará com a serpente, está escrito, né? O lobo se deitará com o cordeiro. A natureza vai ser mudada a como foi antes da queda de Adão. Ninguém fará mal. O leão pastará com o boi. Está escrito na palavra, né? Mas muitos, chamados teólogos, dizem, não, isso aí é uma figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Nós esperamos o reino do Messias e isso vai acontecer, né? Então, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 5 a 7, onde diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A redenção vem antes da adoção, né? Agora somos filhos, não somos mais escravos. Lá em Isaías 63, 16. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Deus é Pai no plano eterno e também na história, né? De quem? Daqueles que o Senhor Jesus quis escolher. O Senhor Jesus afirma claramente, não fostes vós que me escolhestes. Não é você que levanta a sua mão e recebe o Senhor Jesus, como é a tal de, entre aspas, teologia de todas as igrejas ao nosso redor. O Senhor Jesus afirma claramente, pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. E o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses, ele nos transportou, não fui eu que me transportei, ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não fiz nada.
Lutero afirma: eu era como uma pedra jogada por aí, e ele me transportou. Meu coração humano, natural, era como uma pedra, e ele o transformou em um coração pulsante, vivo, de carne. O Espírito Santo é mencionado aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. É necessário que eu vá, e eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo clama dentro de nós: Abba, Pai. A filiação produz comunhão com Deus. Essa operação que Deus mesmo faz na pessoa, o transforma em um filho de Deus e faz com que tenhamos comunhão, mesmo que a nossa carne ainda está viva e ativa. O apóstolo Paulo fala isso aos romanos. Por isso o apóstolo Paulo faz esse apelo aos romanos, Não vivam segundo a carne, não deem renda solta à vossa carne. Por quê? Porque se vocês vivem segundo a carne, fazendo as vontades da vossa carne, morrereis. Mas se pelo Espírito abafais a vossa carne, vivereis. Porque é uma briga. O ser humano que está dividido, o único que está dividido é o cristão, nascido de novo. Porque por um lado ele tem o Espírito que mora dentro dele, a Bíblia nos coloca isso claramente, e por outro lado tem a sua velha natureza que o leva a desejar coisas que são contrárias a Deus, o leva a desejar cometer pecados. E nós acabamos cometendo pecados todo dia, por pensamentos, palavras e ações. Não precisa nem falar, nem fazer. Só com pensar já pecou. Pior ainda, até por coisas que nós nem percebemos e deixamos de fazer, os chamados pecados de omissão. Devia fazer e não fez. Tiago diz bem claramente: aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Coitado de nós se não fosse a ação do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo pode ser contristado. Lá em Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, e por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O apóstolo nos diz, em Efésios, capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. E no capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo
Não é como algumas seitas ao nosso redor afirmam. O Espírito Santo é uma força, uma energia. Essa palavrinha, energia, as pessoas adoram, não sabem, né? Eu não sei, é uma coisa assim, uma energia. Não, o Espírito Santo é a pessoa, terceira pessoa da Trindade, né? Não é uma energia. Ele mesmo intercede por nós. Paulo afirma em Romanos, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa inexprimível? Não dá para colocar em palavras. O Espírito Santo intercede por cada um de nós. Por quê? Em Efésios, nós fomos selados, carimbados. Está dentro de nós. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: não sabeis que vocês são propriedade de Deus? Não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Nós fomos selados e não devemos entristecer de maneira alguma o Espírito Santo com que fomos selados. Fomos feitos herdeiros, enquanto um dia os inimigos serão julgados. Somos herdeiros pela graça. E lá em Isaías 63:6 fala do juízo que virá sobre os rebeldes. Em Romanos 8:17, o apóstolo Paulo escreve: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E segundo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se menciona no capítulo 1, versículos 7 a 9: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança. Aqui está se referindo ao dia da ira, dia do juízo. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, por não terem aceitado o Evangelho, por não terem se sujeitado enquanto era tempo, esses, por castigo, parecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O Senhor Jesus foi enviado na plenitude do tempo para nos transformar em filhos adotivos. O Senhor Jesus voltará no dia da vingança para julgar os que rejeitaram a graça. O ser humano só pode estar em um dos dois grupos: aqueles que são filhos adotivos pela redenção, ou aqueles que são inimigos de Deus pelas suas obras malignas, que estão debaixo do juízo. Não, mas são boas pessoas. Não há um. A palavra diz que por terem rejeitado, por não terem aceito o Evangelho, por não terem reconhecido a Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, eles estão destinados à ira de Deus, ao juízo de Deus. Não há neutralidade. Não, mas eu não sou nem esse grupo, nem aquele grupo. Eu estou na minha.
Não existe terceira via. O Senhor Jesus disse: ou é por mim, ou é contra mim. Não existe o grupo em cima do muro. Não são nem contra nem a favor. São muito pelo contrário. Não existe isso. Ou o ser humano é transformado, enquanto ainda é tempo, em um filho adotivo pela redenção, no momento em que crê no Senhor Jesus Cristo, ou ele continua, né, nessa esteira, caminho à perdição, e ele continua como inimigo de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra claramente. O tempo da graça ainda é hoje. A adoção ainda é possível. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. E em Hebreus 3:15, nós lemos: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Hoje, se ouvirdes a sua voz. E lá em Isaías, no capítulo 55, no versículos 6 e 7, há um apelo que ainda está em vigor, ainda está ao nosso redor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Como eu afirmei, o ser humano pertence a um desses grupos. Aquele grupo formado por redimidos, por pessoas perdoadas, filhos adotivos de Deus. Não são filhos de Deus porque já nasceram com esse direito. Não, são filhos adotivos de Deus por terem crido no Senhor Jesus Cristo, por terem reconhecido o Evangelho da sua salvação. Ou o ser humano está naquele grandíssimo grupo dos inimigos de Deus, que não precisam ser violentamente contra Deus, simplesmente não estão nem aí, vivem a sua vida como se Deus não existisse. Esses, a palavra de Deus afirma, são inimigos de Deus. Não, mas eu não sou inimigo, simplesmente estou vivendo a minha vida. A palavra os coloca no mesmo grupo daqueles que são opostos a Deus. Enquanto o Senhor Jesus não volta, hoje é o dia da salvação. A palavra diz: busque o homem, a Deus, enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ainda é possível invocá-lo. O Senhor Jesus voltará em breve. E quando isso acontecer, a porta da salvação terá se fechado. Queira o Senhor Deus nos conceder que nós, como cristãos, permaneçamos fiéis a Ele, que nós, como cristãos, permaneçamos atentos à sua volta e que permaneçamos firmes nessa nossa confissão.
Que Deus conceda isto a cada um de nós. Amém. Amém. E em mim, ó Deus, um puro